Alguém tá me copiando. E agora? Poderia ser eu, poderia ser você. No mundo da internet de hoje, meio uma terra sem ninguém, a gente nunca sabe o que pode estar acontecendo por aí. Tem gente que pode estar usando a sua arte, ganhando dinheiro com a sua arte, vendendo até a sua arte, ou mesmo copiando ou se inspirando além daquilo que vale como inspiração. Aonde está o limite? No episódio de hoje eu quero trazer vocês aqui para perto sobre algumas situações que acontecem ou como eu lido com isso. Foi um pedido de vocês nas redes sociais, mais especificamente no Instagram. Eu estava esses dias, compartilhei um perfil que usava o mesmo nome do podcast do Profissão Artista, com um logo bastante similar ao do Profissão Artista do podcast. E começou a me seguir e era um perfil que dizia... espaço para alunos formados, ajudando artistas com a sua saúde mental, ou algo do tipo assim. Achei curioso, porque, primeiro, pelo nome, segundo, pelo logo, terceiro, por vir me seguir. Compartilhei isso no Stories e isso gerou uma grande conversa e, inclusive, um pedido, vários pedidos pra gente falar sobre isso aqui também em um episódio, né? Aonde que tá esse limite e por que essa pessoa, por exemplo, que eu não sei quem é, vem e segue aquela base da inspiração, né? No caso, vamos dizer, eu sou dona desse nome? Não. Sou dona de qualquer coisa ligada a isso? Não. Tenho registrado o podcast, mas ao mesmo tempo, aonde está o limite, né? Aonde está o bom senso? Em contrapartida, também tem outros movimentos na internet, por exemplo, com muralismo, né, que me copiam, né, também semanalmente recebo mensagens de pessoas me mandando imagens, aí especificamente de uma artista que eu não vou nem citar aqui, não é o caso, mas talvez você já tenha visto, que parece que ela coloca ali os posts patrocinados para seguir todos os meus amigos, clientes e contatos. E tem uma arte muito similar. É igual? Não. Por que não é igual? Porque ela não sou eu. Eu sou melhor do que ela? Eu não sou melhor do que ela. Isso também levou a receber um comentário de outra artista. Eu recebi várias histórias, vários relatos. Vou trazer aqui sem nomes um pouco para deixar até no anonimato. Mas de pessoas, por exemplo, que chegam num artista e fazem um monte de pergunta. Que material você usa? Como você trabalha? Qual é a técnica? E muitos artistas, como eu, por exemplo, eu sou muito aberta. Eu falo sobre a técnica, eu falo sobre o material. Eu não tenho problema nenhum em falar sobre isso. Inclusive, eu acho que se eu puder ajudar com isso, eu fico muito feliz. E aí, essa artista, por exemplo, relatou que ela fez isso com uma pessoa e a pessoa foi lá e copiou uma arte dela, literalmente. Ela não falou nada. Por quê? Ela falou que não queria me sentir de alguma forma como se eu fosse dona da ideia, né? Porque eu sei que, enfim, outras pessoas podem fazer coisas similares, né? Eu também me inspirei em outras coisas, mas aquela arte, aquele estilo especificamente, aquela técnica, aquela mistura de composições e coisas era minha. Mas eu fiquei com medo de parecer soberba, né? Parecer arrogante. Ao mesmo tempo, me senti muita raiva, né? E eu sei que, ao mesmo tempo, muitas pessoas me falaram, isso foi o relato da artista, que era uma honra alguém copiar, quer dizer que você estava no caminho certo, quer dizer que você está fazendo alguma coisa certa. Mas, ao mesmo tempo, aquele sentimento de raiva. Trazendo alguns relatos, vou falar um pouco sobre como eu lido com isso, tá? Que foi justamente o pedido para esse episódio. Já me copiam. Acho isso ruim? É aquele mix, sempre respondo, é um mix. Nesse caso do podcast, nesse caso do muralismo principalmente também, que acontece bastante. Eu falo, gente, eu sinto duas coisas quando isso acontece. Uma, é uma honra, né? Realmente, quer dizer que você está fazendo alguma coisa certa, quer dizer que as pessoas estão se inspirando no trabalho. Ao mesmo tempo, eu fico triste. Às vezes eu sinto raiva, tem algumas situações que eu já xinguei, já falei um monte assim, gente, pelo amor de Deus, né? Tipo, tá muito descarado, né? Muito descarado. E outras vezes que eu fico chateada porque eu que gosto de falar muito sobre autoconhecimento, sobre a arte como identidade, sobre essa busca que eu acredito que é a nossa expressão, né? Ou a expressão da nossa intimidade através da arte, eu fico triste de ver pessoas tentando ser outras pessoas. Porque se você olha pra mim ou pra qualquer outro artista, né? Se você é alguém que talvez esteja fazendo isso, escutando isso, ou estou aqui filosofando sobre pessoas que talvez façam isso, se você vê o trabalho de alguém que você admira muito, não tenta
tenta ser aquela pessoa, porque você está se distanciando de quem você é, né? Quando a gente olha para dentro, quando a gente se conhece, quando a gente sabe de onde a nossa arte está vindo, a gente se conecta com um lugar de verdade da nossa arte. A gente pode se inspirar por coisas de fora, a gente pode usar técnicas que a gente aprende do lado de fora, mixando tudo isso com a nossa própria vivência e experiência, isso torna a nossa arte única. Se a gente fica olhando só para a arte e as criações dos outros e tenta fazer igual, aquilo não está conectado com a nossa intimidade, aquilo está sempre conectado com o lado externo. Por que eu tô falando isso? Porque esse tipo de pensamento é o que me ajuda, eu, Caju, quando eu vejo esses cenários. Eu me sinto, de um lado, honrado, de um lado, um pouco triste, de um lado, com a esperança de que as pessoas consigam encontrar os seus próprios caminhos. Porque mesmo se você não é artista, mesmo se você vive qualquer tipo de vida e você se compara sempre com o lado de fora, né? Vamos continuar aqui no mundo das redes sociais. Você quer ter um corpo dos sonhos, então você segue um monte de influenciadores fitness e você fica naquela sensação de se comparar com o lado de fora, tentando ser igual a alguém. Isso te distancia de quem você é. Você pode usar como inspiração, claro, e falar, putz, um dia eu quero fazer isso, eu quero viver assim, quero, né, viajar a trabalho, quero, sei lá, seja lá o que você se inspira em outras pessoas nas redes sociais. É lindo isso, porque a gente pode conhecer novas realidades, porque a gente pode conhecer novas possibilidades, a gente pode aprender muito com as outras pessoas. Mas a partir do momento que a gente tenta ser a outra pessoa, e aí quando a gente fala de arte, a partir do momento que a gente tenta fazer igual a alguém, aquilo distancia a gente da gente mesmo, e isso cria um gap, isso cria um vazio que com o tempo ele cresce, e com o tempo isso não se sustenta, e isso pode levar a uma série de outros problemas, até psicológicos, porque a gente se distancia de quem a gente realmente é, né? Então assim, falta bom senso, né? Vamos usar, aí também já ouvi artistas falando assim, putz, eu não quero... Opa, quase caiu a câmera aqui. Quase caiu todo o meu setup aqui, porque eu puxei o fio do microfone. Então, se você viu isso em vídeo, desculpa, tá? Se você escutou, talvez você nem percebeu. Muitos artistas falam, eu tenho medo de colocar a minha arte na internet porque alguém pode copiar. Fato. Mas aí fica a pergunta. A internet, de fato, é um lugar, uma terra meio de ninguém. E se a gente fala de arte, quando a gente fala de cópia, né, toda essa parte de propriedade intelectual, a lei na arte, no mundo da arte, ainda é muito incerta no Brasil. Existem leis, você pode abrir processos, sobre a propriedade criativa, a propriedade intelectual, existem especialistas sobre isso, mas ainda é um mercado muito pequeno, porque, de novo, a arte é muito subjetiva, todo mundo pode ter um porquê por trás daquilo. Agora, se você é artista ou criativo, você faz algo e você tem medo de expor isso na internet porque outros podem copiar, eu te pergunto, qual é a sua dor maior? O medo de alguém te copiar ou você ficar escondido no seu ateliê, ou no seu escritório, ou no seu estúdio e nunca mostrar o seu trabalho porque alguém pode copiar? Né? A gente tem essa opção na mão, a gente tem a escolha. Tem gente que prefere não colocar nada nas redes sociais e trabalhar só no offline. Funciona? Funciona. Dá trabalho igual, né? Porque daí tem todo o trabalho que a gente tem que fazer offline, de conexões sociais, de aparecer. E quando você expõe seu trabalho na internet, não quer dizer que também que você não pode, que você não tem que fazer esse outro lado. Porque a gente também, quando põe o trabalho na internet, também é importante fazer todo o offline. Uma coisa não exclui a outra, né? Mas sim, é uma escolha que a gente faz a partir do momento que a gente divulga o nosso trabalho na internet. A gente está sujeito a pessoas olharem, copiarem, quererem ser. Como que a gente se blinda disso? Psicologicamente. Primeiro, esse é o primeiro passo que eu trabalhei comigo mesma. Eu preciso ter muita segurança do que eu tô fazendo, né? Se eu sei o porquê eu tô fazendo a minha arte, né? Se você não assistiu, tem um outro episódio que eu questiono, né? Não é o sobre o como, e sim o sobre o porquê na nossa arte. Se você sabe o seu porquê atrás daquilo que você tá criando, fazendo, projeto, empreendendo, ideias, mesmo se alguém copiar, você
não se abala por isso. Não vou dizer que você não vai sentir raiva, que, as emoções, sentimentos acontecem, porque às vezes você dedicou tanto trabalho, você estudou tanto para chegar onde você tá, e vem alguém e faz de um outro jeito, mas mesmo assim ainda tá te copiando e dá super certo. Isso dá uma raiva. Você fala, meu, tô ralando aqui, e a pessoa vai lá e faz. E é um absurdo, mas ela pode fazer, né? E ela pode dar o toque dela, e isso pode acontecer. Só que enquanto você não tem a segurança dentro de você do porquê você tá fazendo o que você tá fazendo, leve o tempo que levar dentro da sua própria caminhada, dentro da sua própria jornada, você nunca vai ter uma paz de espírito, né? Porque cada um tá na sua caminhada, cada um tá na sua jornada, cada um tá na sua batalha, cada um tá subindo a sua montanha. A gente pode estar conectado a outras pessoas, a gente pode compartilhar com outras pessoas, crescer junto, caminhar junto, mas no fim do dia, cada um tem a sua trilha para trilhar aqui, os seus aprendizados, os seus processos de evolução, e cada um tem seu tempo, né? Então a gente não pode também ficar se comparando ao outro. Então esse lugar de construir essa segurança que vem de dentro para fora, do seu porquê, do porquê você tá fazendo o que você tá fazendo, e respeitar o seu ritmo, e respeitar os seus limites, mas também não ficar sentado esperando as coisas acontecerem, isso te dá um poder, isso te dá uma arma, que quando alguém vem de fora e copia, você fala, ok, raivinha, dá aquela gritada no travesseiro, mas, ao mesmo tempo, uma tranquilidade do tipo, tudo bem, essa pessoa, ela vai precisar encontrar o caminho dela, e ela vai precisar encontrar a voz dela, porque ninguém é a composição de coisas que eu sou. E isso não é ser arrogante, isso não é ser egoísta, isso é apenas você se apropriar de si, você se vestir de si. Você é único, cada um de nós é único nessa terra. Imagina, mesmo irmãos gêmeos, às vezes, que nascem no mesmo lugar, no mesmo espaço, no mesmo ambiente, têm caminhadas únicas nessa terra, porque a vivência, a forma de ver, a forma de experienciar as coisas, o lugar que a gente nasceu, o ambiente que a gente nasceu, as pessoas que a gente está conectada, as formas que a gente foi educada. Então, tudo isso está compondo quem a gente é. Todo o nosso passado e as nossas perspectivas de futuro, aonde a gente quer chegar, o que a gente quer alcançar. Tudo isso conta a nossa história, que é totalmente única e ela é incomparável. E ela é incopiável, porque mesmo se alguém tentar externamente fazer um mural igual o meu, a pessoa não sou eu, você entende? E isso não é um lugar de soberba, isso é um lugar de você se abraçar e falar, cara, eu sou quem eu sou e eu sou foda, porque você é foda. Você tá escutando, assistindo isso, você é foda e você é único, não existe ninguém, absolutamente ninguém, mesmo se você tem um irmão gêmeo, ou mais de um gêmeo ainda, tem trigêmeos, ninguém é igual a você. Ninguém. Então, assim, abraça isso, entende que isso também é uma ferramenta sua e que isso vai fazer a sua arte mais única, e que isso vai fazer você criar projetos, criar ideias, colocar a sua voz no mundo, independente da forma que você está expressando essa voz, e ela é sua, e ela só é sua, e você tem todo o direito, e você merece, e você pode se apropriar disso. Pessoas que copiam e que olham o tempo inteiro para o externo, elas não estão olhando para isso. E é o que eu falei, cria um gap, cria um distanciamento de quem a pessoa é. E ela não está vivendo a própria jornada dela, a própria experiência dela, ela está olhando para fora. Isso a longo prazo, para a alma, se você, independente do que você acredita, eu acredito em energia no universo, né, numa fonte maior, que você pode chamar do que quiser, né, independente de qualquer coisa disso. Você, a sua alma, ela tá fazendo algo nessa terra. E ela tem um papel nessa terra. Então, se você vive a vida do outro, você tá se distanciando da sua própria alma. E isso, em algum momento, a conta não fecha. É simples assim. É simples assim. E é uma virada de perspectiva que eu trabalhei muito em mim para também conseguir lidar com essas situações. De novo, dá raiva? Dá raiva. Mas não há o que a gente pode fazer. Quer dizer, aí vem um outro ponto que eu acho que é importante. Existem artistas que processam outros artistas. Isso é uma opção que você tem. E eu já fui contemplada com essa opção em diferentes cenários. No sentido de, realmente, eu tinha essa opção. Né? Quando alguém copia e que é algo descarado e que existem provas de timeline de que aquela pessoa, a cada passo que você tá, parece que ela tá vindo atrás, no mesmo passo, né? Porque isso acontece. Você consegue comprovar isso juridicamente e você pode processar alguém por isso, e é uma escolha que você tem. Tem artistas que fazem isso e que
estão ganhando dinheiro com isso, ou estão calando essas vozes copiadoras, e estão forçando essas pessoas a mudarem de rota, a recalcularem a rota. Já recebi relatos de artistas que estavam se inspirando um pouco demais em outros artistas, e esses outros artistas estavam entrando com processos, e esses artistas que estavam se inspirando um pouco demais vieram me perguntar o que eu achava sobre isso. Eu falava, de fato, é muito similar, até a assinatura, né? Da onde tá vindo isso? Quando você cria, você pega a arte dessa pessoa para criar, né? Porque isso também é um grande indicativo. Já volto para a questão da lei em si, né? Da processar ou não processar. Mas isso é um grande indício para você mesmo fazer um exercício de autoobservação quando você cria. Se você tem a sensação de que você está copiando alguém, porque isso acontece. Pode ter um momento da sua carreira que você olha tanto para uma pessoa, tudo que ela tá fazendo, como ela fala nos vídeos, como ela se porta, como ela caminha, como ela se veste, o que ela cria, e você se vê tentando fazer aquilo, né? Então, quando você vai criar, você pega as referências para criar de outra pessoa. Isso é um indício de que talvez você esteja olhando um pouquinho demais para outra pessoa. Quando você cria por criar, quando você não tem absolutamente a necessidade de ficar com o trabalho de alguém na mão enquanto você cria, isso vai mostrando que você está num caminho de expressar de fato a sua intimidade. Não tô dizendo que você nunca pode olhar a arte de ninguém, tá? Não me entendam, não interpretem errado aqui o que eu tô falando. Tô falando de dois cenários. Um cenário é você viajar pelo Pinterest, pelo Instagram, conhecendo o trabalho de outros artistas, e ali naquele momento de olhar coisas dentro da sua própria identidade, dentro de outras identidades, dentro de outros repertórios, dentro de outros tipos de arte, você ter ideias e insights e conectar isso com a sua própria experiência. Você fala, puta, olha que legal essa ideia, e se eu puxar isso pro meu universo e fizer assim, assim, assim? Porque a criação é isso, né? Ninguém tá criando a roda todos os dias, a gente tá simplesmente reconectando os nossos próprios repertórios e as nossas próprias pesquisas. E isso tá tudo bem a gente fazer isso, né? Contanto que a gente tenha consciência de que a gente tá fazendo isso. Agora, outra coisa é você sentar para desenhar, por exemplo, né? E você pega um desenho de alguém e tenta fazer igual. Isso é um caminho muito próximo para a cópia, tá? Aí você pode questionar, putz, Caju, mas nas aulas, né? Em cursos de arte, por exemplo, a gente copia obras de grandes mestres, né? Se você fez já, sei lá, aula de pintura a óleo, talvez falaram para você recriar um quadro de Van Gogh. E sim, você tá copiando, é um fato, é uma cópia, porque você tá olhando e fazendo igual. Mas você não vai vender aquilo, porque se você vender e falar que é seu, todo mundo vai rir e vai falar, mano, é Van Gogh, né? Não é o seu quadro. Tipo, coitada da Caju que acha que é Van Gogh. Mas Van Gogh é Van Gogh, ele é conhecido. Então, obviamente, se você fizer isso, todo mundo vai olhar e vai falar assim, tá doida, né? E aí alguém pode entrar com o processo, claramente. Agora, se a gente fala de artistas menores, né, a Caju, quem é a Caju? Ah, tá copiando, tá copiando. Tipo, não tenho essa presença toda, né, pelo amor de Deus. Ainda não, né, vamos colocar um ainda aí, porque eu torço que um dia eu seja grande, não Van Gogh, mas a Caju, simplesmente. Mas ainda no meu tamanho, quem pega uma arte minha e copia em algum lugar do mundo, não necessariamente as pessoas vão falar, é da Caju ou não é da Caju. Mas assim, quando você aprende, né, quando você usa um trabalho de alguém para aprender uma técnica, que é o caso, por exemplo, das aulas de pintura, onde você vai replicar, reproduzir uma obra de Van Gogh, de Monet, ou o que seja, para aprender literalmente a técnica e a pincelada, você está estudando como. Você está estudando como fazer as técnicas, de fato, né, aprendendo a desenhar. Eu aprendi a desenhar assim, eu fui autodidata, mas eu pegava personagens da Disney, sei lá, o Pato Donald, e pegava e colocava do lado e desenhava igual. É uma cópia. Mas a cópia aqui é em propósito de treino, é em propósito de técnica, é um propósito de observação. É que nem você sair com um caderno, caminhando pela rua, sentar na frente de uma árvore e desenhar aquela árvore. Você está replicando a árvore. Né? E isso pode ser uma observação de algo fora, que é diferente de você pegar um trabalho de alguém e fazer igual, né? Então, se você estiver fazendo isso para estudar uma técnica, se eu pôr você do meu lado e te ensinar a desenhar um mural igual o meu, se você pegar isso e vender isso, isso é uma cópia.
Se você pegar a técnica e colocar a sua própria história, a sua própria vivência, o seu próprio repertório, que pode vir e com certeza vem de outros lugares do meu, e colocar isso na sua arte, a arte vai começar a ser sua. Porque você está colocando a sua expressão, a sua identidade, a sua personalidade nela. Percebe a diferença? Existe uma diferença. E ela, pra muita gente pode parecer sutil, mas ela, pra mim, eu não sei, talvez, espero que eu esteja sendo bastante clara, depois vocês me contam se fez sentido o que eu disse agora. Mas existe uma diferença, né? Então, assim, se você se percebe ao criar algo por criar, você está estudando a técnica ou está copiando o desenho? Ou quando um cliente pede algo para você, você pega o desenho de outro artista e tenta replicar aquilo, isso podem ser indícios de que você está copiando, né? Vamos falar sobre a questão da lei, e depois eu ainda quero trazer um outro assunto aqui sobre a questão de bom senso, né? Quando a gente fala de lei, né? Caju, você processa os artistas que estão te copiando? Não. Por enquanto, não. Já fui atrás, já falei com advogados, já construí timeline, por exemplo, sobre uma menina que realmente descaradamente parece me copiar, mas eu fiz uma escolha. E é sobre isso que eu quero trazer aqui. A gente tem sempre essa escolha, a gente pode ir atrás da lei, a gente pode ir atrás e processar uma pessoa. Eu, Caju, pesei o seguinte na minha rotina, na minha forma de viver as coisas, na forma de viver a minha vida, de me relacionar com a minha arte. Aonde eu quero colocar minha energia? O que vale mais para mim? Usar uma cópia e gastar meus recursos, desde dinheiro a tempo, para ir atrás de alguém que tá perdido? Que tá tentando encontrar, não necessariamente perdido, né, mas que tá tentando encontrar uma voz, tá olhando para fora e não tá de fato expressando a sua intimidade. Eu, Caju, com o meu tempo, com o que é valioso para mim, eu vou usar o meu dinheiro e o meu tempo para isso? Ou mesmo, quanto tempo eu vou ficar matutando sobre esse assunto? Quanto raiva, quanta tristeza, quanto eu vou falar sobre isso, que saco, que saco, que saco. Por quê? Quando a gente acredita, né, naquilo que a gente está manifestando, naquilo que vem e volta, o que a gente fala em voz alta também está reverberando com o que a gente está fazendo. Então, eu, Caju, escolho olhar para isso, acolher meus sentimentos, grito, xingo, filha da puta, desculpa se você está escutando isso, desculpa que eu soltei um palavrão aqui. Meus pais não iam segurar, porque falar palavrão não podia falar palavrão. Mas eu xingo mesmo, eu xingo, eu grito no travesseiro, mando a merda, grito pela janela, e depois eu volto pro meu lugar e falo, ok, o que eu vou usar essa energia, essa raiva, porque tem gente que acha que raiva é um sentimento negativo, mas raiva, se a gente canaliza a raiva para um movimento, ela pode ser um sentimento positivo. Então, todas as nossas emoções, elas têm um lado luz e sombra, né? Então, se a gente pega a raiva, e é o que eu faço, e eu canalizo isso em um movimento para mim, isso me leva a dar saltos. Então, ao invés de gastar a minha energia e todos os meus recursos de tempo e dinheiro fixando numa ideia de que alguém tá me copiando, eu pego, sinto, acolho, xingo, dou uma xingadinha, e aí eu pego essa energia e continuo construindo a minha própria caminhada. Porque a única coisa que eu tenho responsabilidade são as minhas escolhas, né? E eu já nem tenho mais tanto... A gente não controla o outro, a gente controla o que a gente quer fazer com a gente mesmo, e olhe lá, né? Mas a gente tem essa responsabilidade, acho que responsabilidade é uma palavra melhor. Então, eu pego essa responsabilidade para mim e falo aonde eu vou colocar essa energia, aonde eu vou colocar esses recursos, na minha própria evolução. Então eu vou usar isso como faísca, como pontapé, como energia para me movimentar, para evoluir, para crescer, para estar 10 passos na frente, para não ter que ficar olhando para trás. Eu tô olhando para frente, a minha vida só caminha para frente, no agora. Passado passou, as pessoas que estão olhando aquilo, elas vão tentar caminhar, e aí eu vou estar aqui, de novo, não de um lugar de arrogância nem nada, não me entendam mal, mas assim, a 10 passos na frente. Porque se você tá sempre 10 passos na frente, se você usa as coisas e você entende que tudo é aprendizado e tudo é evolução, você só caminha pra frente.
E aí é uma escolha que a gente faz, ficar olhando para trás, ficar competindo com um lado, ou focar na sua própria caminhada. Olha para os seus pés e vê onde você está andando, onde você está caminhando. Será que você não pode usar isso como alavanca, como catapulta, para mudar um pouco sua arte, para colocar um toque único? E aí é engraçado, porque quando tem gente copiando, de repente você faz um negócio diferente, de repente todo mundo faz. E aí se torna um jogo, entendeu? Eu jogo comigo mesma, é tipo, né, Ariana, do jeito que eu sou tipo, começo a jogar comigo mesma, porque eu falo assim, bom, eu vou sempre evoluir, e eu uso isso como motivador e alavanca para isso também. Então, eu escolho fazer dessa forma. Você pode escolher fazer de forma diferente. E tem casos que merecem um processo. É que talvez eu não tenho esses recursos, às vezes até financeiros, de arcar com advogados e tudo mais, porque custa, né? Então eu faço uma escolha. Talvez um dia isso mude, mas no meu momento atual eu prefiro colocar o meu dinheiro em outras coisas. Até não só nesse sentido de evoluir arte, mas até de viver novas experiências, de estar num novo lugar, de fazer uma coisa nova. De viver, de aumentar meu repertório, de estudar alguma outra coisa, de fazer outro curso, de comprar um livro que me ajude a evoluir como ser humano, como alma, como artista, como profissional, como seja o que for, né? E aí eu começo a colocar mais ferramentas na minha caixinha, no meu repertório, que vai me tornar cada vez mais única. Então eu escolho lidar dessa forma, mas de novo, né? Não quer dizer que eu não fico com raivinha. Vamos falar de bom senso para finalizar esse episódio. Existe algo que deveria ser bom senso. Vou voltar aqui no comecinho do episódio onde eu falei que essa conta, por exemplo, que se chamava Profissão Artista, começou a me seguir. Por que será? Eu não perguntei, mas isso foi uma questão que veio também dentro dessa conversa nas redes sociais. Por que essa pessoa me seguiu? Será que ela acha que eu fico honrada com esse movimento de ela estar copiando um nome, copiando um logo, copiando um porquê por trás disso? Onde tá o bom senso nisso, né? Eu não sei, eu não perguntei, mas ela também não me contou, porque ela podia ter falado. Olha, Caju, eu criei algo aqui, porque isso a gente pode fazer isso. Olha, eu me inspirei no seu trabalho e criei, né? Agora eu já escutei, por exemplo, também de outros criadores de conteúdo, já leio coisas assim, criadores de conteúdo que trabalham às vezes com educação, que fazem um post educativo, alguém na internet vai lá e faz um post super similar, usando as mesmas palavras, e marca a pessoa original. Você acha que isso é uma honra para a pessoa, você copiar, né? Uma coisa é você repostar, por exemplo, a arte de uma pessoa, né, independente do qual assunto, e dar os créditos. E falar, ó, esse post, essa arte, essa ideia, essa frase é de tal pessoa. E você dá o crédito, né, para aquele criador, para aquele artista, para aquele profissional. Isso é bom senso. E se coloca no lugar da pessoa, né? Porque isso também é uma coisa muito importante. Às vezes a gente fica exigindo que os outros nos marquem ou deem os créditos para nossa arte e para as nossas coisas, mas a gente não faz isso com os outros. Então isso também é super importante. A partir do momento que a gente se conscientiza de que tudo que a gente quer que façam com a gente também pode fazer pelo outro. E tudo que vai volta, se a gente pensa em leis de universo, né? Então, é importante a gente criar essa consciência do bom senso de se você tá na dúvida de quem é aquela arte, se você quer postar algo que você viu que te inspira, dá o crédito para aquela pessoa. Ela teve uma história para chegar ali, ela teve uma história para criar aquilo, né? Então coloca o nome, marca as redes sociais. Agora não vai e tenta fazer igual, a não ser que você fala: olha, que eu já recebi também, Caju, eu tô começando a desenhar e eu gosto muito do seu trabalho e eu tô aqui tentando desenhar e saíram coisas muito similares que as suas e eu só queria compartilhar com você. E isso é uma troca muito gostosa, porque eu vou incentivar a pessoa a seguir caminhando na jornada dela, a seguir se desenvolver, como a cópia do quadro do Van Gogh, né? Que seja uma técnica, que seja uma inspiração, mas que aquilo não seja você vender a arte de outra pessoa e dizer que a ideia é única e genial sua. Então existe algo que se chama bom senso, que é extremamente importante na internet. E respeitar o outro e fazer com o outro o que você também espera que as pessoas façam com você. Então, se você vai postar foto de alguém, dá um crédito, uma frase de alguém, dá um crédito. Marca a pessoa, ela vai se sentir honrada. Porque é muito gostoso como artista, por exemplo, eu ver pessoas me marcando nas minhas artes e dizendo que se inspiram e dizendo que aquela arte fez a diferença no dia dela. E ela me marcar, porque eu vou falar assim, isso também dá
um crédito pra mim mesma dentro da minha arte. Assim, porra, o que eu tô fazendo faz uma diferença de alguma forma. E isso vai ser um motivador para aquele criador, para aquele educador, a continuar criando. Então a gente pode criar também essa rede de apoio entre nós. Porque quando a gente fala de arte, a gente tá falando disso. Às vezes a gente cria as coisas e a gente não sabe o impacto que tá fazendo no outro. Eu brinco que quando eu falo aqui no podcast, eu acho que eu tô falando às vezes com as nuvens, porque não necessariamente eu recebo um feedback, ou não necessariamente as pessoas repostam ou me marcam, né, no stories. E aí eu não vejo, eu não sei, né? Então se eu sei, a gente começa a criar um movimento em cima disso, e esse movimento é muito lindo quando ele é feito com verdade, quando ele é feito com carinho, quando ele é feito honrando a criação e o ser humano que o outro é, dentro dessa concepção de que cada um é único. A gente começa a se honrar como ser humano, de olhar e falar assim, cara, você é foda, o que você faz, a forma que você vê a vida é única, e eu honro isso em você. E isso pode ser muito poderoso, porque senão vira essa coisa mesquinha, né, de querer ser outra pessoa, e isso acaba distanciando a gente mais e mais de quem a gente é. E isso a longo prazo é bem destrutivo, autodestrutivo com a gente mesmo. Então, tenha um bom senso, né, e se você tá se inspirando em alguém para criar uma arte, fala para ela, porque de repente você pode ter alguns insights. Eu já troquei muito com várias pessoas sobre isso, de falar assim, puta, que legal que você tá se inspirando na minha arte, mas e se você fizer esse exercício para se conectar cada vez mais com a sua voz, né, e começar a se perceber nesse lugar de criação, entender o seu processo criativo é muito importante, olhar para sua arte, olhar para como você cria, né, como eu falei, você usa a arte de alguém para criar quando alguém te dá um job, ou você cria ali do seu momento de conexão com você mesmo? E essa conexão com você, com o seu porquê, é extremamente importante para você se conectar com essa não apenas ideia, mas com esse fato de que você é totalmente único. E você é foda do jeito que você é. Então honre as outras pessoas também, por elas serem fodas quem elas são. Espero que eu, de alguma forma, tenha trazido aí talvez uma mudança de perspectiva, um olhar, ou mesmo compartilhar a forma que eu tenho lidado com esse tipo de coisa. Por enquanto, eu escolho colocar energia na minha própria evolução, que é a única coisa que eu tenho responsabilidade. Eu não controlo o que os outros fazem, mas pra mim é tão importante colocar minha arte, colocar minha voz, criar conteúdos na internet, porque eu acredito e porque eu sei que talvez eu possa fazer a diferença na vida de uma pessoa. E se eu fizer numa gentileza, num olhar, num sorriso na rua, uma diferença no dia de alguém, pra mim isso tem um valor que é imensurável. Então, eu falo isso também de um lugar pra você, de uma pessoa que já se escondeu muito. Eu já me escondi muito da internet. Se você sabe, no começo da minha carreira, inclusive, nem mostrava o meu rosto. Eu tinha muito medo também, ou vergonha. Quer dizer, nem era vergonha. Eu tive que desconstruir muitas camadas do meu eu pra entender também e construir essa confiança de dentro pra fora de quem eu sou, de quem eu sou e do que eu faço, que é meu e é o meu porquê. E ter essa plena consciência e presença em todos os atos e responsabilidade sobre todos os atos, sobre tudo que eu crio, tudo que eu faço e qual é a intenção por trás disso. Todos nós somos únicos, fodas, e somos agentes de mudança, e agentes de impacto, e agentes de influência, e a gente pode usar isso pro positivo ou pro negativo. Sempre tem o lado luz e o lado sombra. Eu espero de alguma forma ter trazido um pouco de clareza aí sobre esse assunto. E aí, alguém me copiou, o que eu faço? E, como sempre, a gente segue conectado nas redes, segue por aí, na descrição aqui do episódio tem todos os meus contatos também, e a gente se vê no próximo episódio. Ou se escuta, ou se enxerga, ou se olha.